Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é O Único Evangelho. O título da quarta-feira, A Essência do Evangelho é a Cruz de Cristo. E o versículo 1 Coríntios 1,18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia, por tuas misericórdias e por tua graça. E obrigado também pela palavra da cruz. Loucura para os que se perdem, mas para nós, poder de Deus. O teu poder que atua em nós, mortificando os feitos do corpo, a natureza do pecado, nos conformando cada vez mais à tua morte e nos dando também cada vez mais experiência de ressurreição. Que a tua cruz opere eficazmente em nossas vidas, para que o poder para a obra não seja nosso, a capacidade, nada venha de nós. Tudo isso morra na cruz, tudo o que é nosso, que vem de nós, para que só reste o que é do Senhor, aquilo que está em ressurreição. Nos ensina, Senhor, a trilhar esse caminho, um caminho muitas vezes de dor, muitas vezes de sofrimento, mas um caminho que leva ao reino, um caminho que leva à glória. Obrigado, Senhor. Obrigado por tais palavras, por esse evangelho tão puro e tão claro que o Senhor nos deixou em tua santa palavra e que hoje, no dispensar da palavra profética, nós também temos recebido com muita clareza a verdade, a palavra da salvação, a verdade que tem feito cada vez mais nós seguirmos no teu caminho. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Quando nós entramos no livro de Gálatas, ali nós vemos como o outro evangelho pregado pelos judaizantes fez com que os Gálatas e muitos gentios também se afastassem do puro evangelho, da palavra da verdade, da palavra da cruz. É isso que Paulo disse aos coríntios. Os coríntios, se você ler o começo da epístola aos coríntios, eles estavam passando por algumas dificuldades, algumas divisões. Então, alguns da casa de Cloé informaram ao apóstolo Paulo que a coisa ali já não estava boa, né? Alguns diziam, não, eu sou de Paulo, quer dizer, eu só aceito o que vem de Paulo. Outros, não, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Alguns até, não, eu sou de Cristo. Mas esse eu sou de Cristo, não no sentido de unir, mas de dividir. Esse é um grande problema, quando nós dizemos, eu sou de Cristo, mas com o intuito de nos dividir. Então, qual foi a solução de Paulo? O que Paulo disse para os coríntios? Por que havia essa questão do eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo? Porque por causa do nosso homem natural. Então, ontem nós falamos sobre a natureza do pecado. E eu li Tiago, né, que fala da cobiça. Então tem muitas coisas em nós que por causa do pecado, da nossa vida da alma, nosso homem natural, quando saem, eles prejudicam a obra de Deus. Então, por exemplo, no caso dos coríntios, como bons amantes da cultura grega, vamos dizer assim, eles gostavam muito de belas palavras, filosofia, um discurso eloquente, bem fundamentado. E nós sabemos pelas escrituras que Apolo, por exemplo, era alguém poderoso em palavras. Então alguns ouviam Pedro, né, Cefas, e falavam, não, então eu sou desse aqui, ó, esse aqui que eu vou seguir. Outros ouviam Paulo, outros ouviam Apolo. E isso vem da onde? Exatamente da nossa preferência natural, do homem natural, né? Da nossa vida da alma. E quando isso vai se tornando motivo de divisão, de brigas, ali você já pode ver a natureza do pecado também se mostrando. Ó, eu estou aqui. Então, em Corinto estava acontecendo isso. Aí quando você vê os escritos aos Gálatas, você vê que é algo parecido. Por quê? Porque aí vem os judaizantes e desviam os Gálatas do puro evangelho.
dizendo para eles que, na verdade, a cruz de Cristo, ou seja, o crer em Cristo não é suficiente, é preciso se esforçar para ser salvo. E se você notar hoje, irmãos, talvez, né, essa questão do judaísmo, né, como naquela época, não seja algo de muita relevância no meio cristão, mas você nota muitos outros evangelhos. Hoje, por exemplo, se você prega a cruz de Cristo, a palavra da cruz, poucas pessoas ficam, poucas pessoas permanecem. Mas quando você prega um outro evangelho, muitos falam do evangelho da prosperidade, aí o lugar fica cheio. Por quê? Porque do mesmo jeito que os coríntios buscavam a sabedoria, os judeus queriam a lei, hoje as pessoas querem os bens, as coisas materiais, querem as coisas para si. E a palavra da cruz, o que ela diz? O que o Senhor Jesus disse para Pedro em Mateus 16? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a palavra da cruz, irmãos, ela vai nos conduzir para o reino, mas ela vai matar o nosso velho homem. Ou seja, na verdade, né, na cruz já foi crucificado o nosso velho homem, o pecado. Então ela vai manter o nosso velho homem, essa natureza do pecado crucificada, morta. Mas quando nós saímos do Espírito, eu vou ler alguns trechos do Alimento Diário, vai ficar mais claro. Quando nós saímos do Espírito, deixamos de exercitar o Espírito, nós deixamos também essa realidade que o Senhor nos deu, essa realidade que está no nosso Espírito. E aí nós voltamos a sofrer o assédio do pecado, das coisas naturais, nós voltamos a querer nos aperfeiçoar na carne, achando que quanto melhor eu fizer as coisas, no sentido de quanto melhor eu sou, melhor eu posso servir a Deus. E não é assim. Nós usamos sim a nossa diligência, como Pedro disse, nós aplicamos toda a nossa diligência, mas não é a nossa capacidade. E o apóstolo Paulo mostrou isso, por exemplo, aos Coríntios. No capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 17, ele estava tratando exatamente isso que eu mencionei no começo. Alguns dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E aí ele diz assim, porque não me enviou Cristo para batizar? Por quê? Provavelmente, como o Apolo foi para Corinto, alguns devem ter sido batizados por ele, outros foram por Paulo, outros talvez se converteram em Jerusalém, depois foram para Corinto e foram batizados por Pedro. Então, até essa questão do batismo talvez estivesse servindo para a pessoa dizer, não, eu fui batizado por esse, então eu vou seguir ele. E não é isso, irmãos. Então Paulo diz assim, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Agora, veja só, versículo 17, 1 Coríntios 1, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Por quê? Porque quando você usa a sua capacidade, a sua eloquência, a sua sabedoria, aqui está muito claro, você anula a cruz de Cristo. É como se ela não surtisse mais efeito em você. E o nosso velho homem, irmãos, ele precisa estar constantemente debaixo do poder da cruz, ou seja, crucificado com Cristo. Do contrário, ele vai querer influenciar tudo ao seu redor, desde uma simples reunião, até uma pregação, até um serviço da igreja, até a própria obra de Deus. Por quê? Porque ali tem a natureza de Satanás. E a natureza de Satanás é uma natureza rebelde. Se você deixar o seu velho homem sair, seu velho homem se mostrar, você vai ver, e nós sabemos isso pela história, nós sabemos pela história da igreja, pela nossa experiência diária, pela nossa experiência com a igreja, sempre que isso acontece, há prejuízo. E aí Paulo diz, versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Então quando você prega o evangelho e fala essas coisas sobre a cruz, sobre ela anular o nosso velho homem, sobre o arrependimento, para as pessoas lá fora é loucura, e para muitos cristãos hoje também é loucura, porque o que eles estão buscando é outra coisa, é um outro evangelho. Mas aqui, irmãos, graças ao Senhor, nós temos recebido a pura palavra, o evangelho da salvação, que nos mostra o poder da cruz de Cristo, anulando
o nosso ego, o nosso eu, e fazendo com que a obra seja feita pela palavra de Deus. Nós participamos, mas tudo debaixo da palavra, tudo debaixo do poder da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do homem? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Vou pular para o capítulo 2, versículo 1. Irmãos, olha o que Paulo fala, irmãos. Veja como o título de hoje é um título muito apropriado, né? A essência do Evangelho é a cruz de Cristo. Então, Paulo diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E onde está o poder de Deus? Na cruz. Percebe? A cruz, irmãos, ela faz você ficar fraco. Então nós ficamos fracos. E aí é o que o próprio Senhor mostrou para Paulo em Coríntios 12, 2 Coríntios 12. O que Paulo diz? Quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Porque você não depende de você mesmo, você depende de Deus. Então a cruz faz isso conosco. É exatamente nesse trecho que Paulo ele diz: eu pedi para o Senhor remover o espinho na carne, mas ele me disse: a minha graça te basta. Então a vida de um cristão que quer de verdade, irmãos, ser fiel ao Senhor, é uma vida de experimentar a cruz, a palavra, viver pela palavra da cruz. Para ficar ainda mais claro, irmãos, eu vou ler alguns trechos do Alimento Diário, página 47, veja o primeiro parágrafo. A prática da lei não livra o homem da sua carne pecaminosa. Por isso o evangelho pregado por Paulo não visava ajudar os homens a se aperfeiçoar na carne. Ele pregava a cruz de Cristo. Os homens ainda buscam belos sermões, pregados por pessoas cheias de eloquência e sabedoria humana, para satisfação própria e autoaperfeiçoamento. Mas esse tipo de pregação, baseada em métodos humanos, anula a essência do Evangelho, a cruz de Cristo. Sem a morte de Cristo, a natureza pecaminosa não teria solução. Somente na cruz foram crucificados nosso velho homem e a carne pecaminosa. Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os judeus, mas salvação para nós. Veja, quarto parágrafo agora. Portanto, palavras cheias de sabedoria humana nada resolvem. Apenas a palavra da cruz é eficaz contra a nossa velha natureza. A lógica humana jamais nos fará conhecer o verdadeiro Evangelho de Cristo. Esse Evangelho não nos ensina normas de conduta e regras de comportamento. Fomos salvos porque um dia alguém nos pregou a loucura da cruz. E cremos. Talvez ela não seja transmitida por meio de bela linguagem, mas é cheia de poder, pois é a palavra do próprio Deus. Por isso é eficaz, causa impacto e faz arder o coração daqueles que nela creem. Agora eu vou pular para a página 48, segundo e terceiro parágrafo. Esse evangelho nos diz que quando cremos em Jesus, recebendo como Senhor e Salvador, fomos unidos em sua morte. Assim, o problema da carne pecaminosa e do velho homem, do qual éramos escravos, foi solucionado.
fomos libertos pela fé em Cristo Jesus. Nosso batismo nas águas foi um símbolo de nosso batismo no Espírito. Isso está lá em Romanos 6,4. Nosso velho homem morreu na cruz e foi sepultado com Cristo. Mas não paramos na morte. Pela fé, fomos unidos a Cristo em sua ressurreição. Ressurgimos não no velho homem ou na carne pecaminosa, mas em novidade de vida. Não somos mais escravos do pecado. Ele já não tem poder sobre nós. No dia a dia, talvez sintamos que o poder dele quer abater-nos, mas quando exercitamos o Espírito, fazemos imersão, os gritos de guerra e temos comunhão com os irmãos, entramos na esfera da fé, onde o velho homem está morto. Por isso precisamos esforçar-nos a todo tempo para vivermos na realidade da fé, onde o nosso velho eu está crucificado e vivemos em novidade de vida. Morremos com Cristo e fomos libertos da lei e da escravidão do pecado, não estando mais sujeitos a ela. Que maravilha! Agora pertencemos a Cristo. Ontem eu expliquei e vou falar isso de novo. Por que Paulo fala da lei? A lei, ela é santa, ela é boa, mas ela não tem poder. Então, por exemplo, o que acontece? Eu falei bastante sobre isso. O pecado, ele gera, aquela cobiça até você cometer o ato pecaminoso. Quando você comete o ato pecaminoso, e até antes, a lei, que já está na nossa consciência, ela começa a te acusar. Só que a lei, ela não tem o poder para te fazer resistir ao pecado. Por isso, Romanos 7, quando você lê Romanos 7, você vê ali aquela coisa entre a carne e a lei. Então, a lei, ela vai te acusar. Você não vai ter força para reagir e vai pecar. E aí, o que a lei fez? Quando ela te acusou, ela fez você provar o sentimento de morte. E aí, com o sentimento de morte, você vai se autodepreciando e você muitas vezes acaba desistindo, se entregando totalmente ao pecado. Agora, o que o capítulo 8 de Romanos mostra? Que quando nós cremos, um poder foi colocado dentro de nós, uma outra lei, a lei do Espírito da vida. Só que essa lei precisa ser acionada. Como nós acionamos essa lei? Colocando a nossa mente no Espírito. Por isso é falado tanto para nós, imersão, os gritos de guerra, faça a transcrição, para que você se mantenha no ambiente da palavra, no ambiente da fé, no Espírito. E fazendo assim, essa lei, ela vai fazer o quê? Sabe aquela cobiça? É como aquela faísca que dá o início ao incêndio. Aquela cobiça da natureza do pecado, do velho homem, aquilo está debaixo do controle do que é mais poderoso neste universo, a cruz de Cristo. Por isso a palavra da cruz é o poder de Deus. Porque ela te dá o poder para negar a si mesmo, para resistir ao pecado. Mas se você está ouvindo outro evangelho, aí você vai continuar escravo do pecado, porque nunca vai te levar para o ambiente da fé. Por isso, irmãos, nós realmente precisamos agradecer. O Senhor tem nos dado uma palavra tão rica, uma palavra tão cheia de revelação, tão clara, para que nós não vivamos escravos do pecado. Pelo contrário, para que nós aprendamos a servir ao Senhor de acordo com o que o Senhor quer, o desejo do Senhor. Esse poder, irmãos, é para todos nós em todas as esferas. Muitas vezes ele só se manifesta quando você chega na situação de Paulo. Você olha assim e fala assim, já tentei de tudo, mas o espinho ainda não sai. Aí você vai até o Senhor. E a hora que o Senhor te mostra, com clareza, fala, calma, nada saiu do controle. Permaneça debaixo da minha graça e você vai perceber que mesmo na fraqueza, você vai perceber o poder te aperfeiçoando. Que poder? O poder da cruz, o poder de Deus. Porque quando sou fraco em mim mesmo, quando estou crucificado, aí é que sou forte. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.